Salve, salve amigos do canal, ótimo sábado a todos. Está entrando no ar mais um boletim sobre o Vasco, que com a vitória de hoje do Juventude fora de casa contra o Ceará, será obrigado a vencer o Sport amanhã lá fora, se não quiser passar a data FIFA na zona de rebaixamento. Qual o pensamento da equipe do Fernando Diniz para esse importante duelo? Como o técnico armou a sua equipe com base nos desfalques já confirmados? E o Sport? O clima de guerra por conta daquele polêmico jogo da Ilha da época da Série B? Quais os desfalques e confirmados? Isso tudo eu vou te contar já já. Não só eu, como um convidado direto de Recife. Vou também destacar a situação dos reforços do tocante a zagueiros. Cuesta chegando, Atan Silva descartado, Alan Saldívia carta fora do baralho. E aí, vai ficar só no colombiano mesmo? Fique comigo até o final, deixa o like, fortaleça o canal, compartilhe o vídeo e venha se juntar a nós nesta plataforma. Bom, meus amigos, Vasco e Sport tem um jogo de suma importância amanhã para as pretensões das duas equipes. O Sport nem se fala. Está na lanterna da competição, vive um jejum terrível, perdendo pontos importantes na sua própria casa. E o Vasco está ladeira abaixo no Brasileirão. E neste início de noite entrou no Z4, após o Juventude, nos acréscimos, derrotar o Ceará lá em Fortaleza. O resultado colocou a equipe do Nenê com 21 pontos, na 16ª posição, e o Vasco segue com 19, mas na 17ª. E a situação pode piorar, porque além de ser obrigado a vencer o Sport, ou seja, empatar não basta, corre o risco de ser ultrapassado pelo Vitória da Bahia, que vem de uma goleada humilhante contra o Flamengo, mas joga em seus domínios contra um Atlético Mineiro que vive uma crise aí após a demissão do seu treinador. Já imaginou a gente ter que passar a data FIFA toda na zona de rebaixamento? E a pressão que ficaria sobre a equipe? Digo isso porque depois do Sport o Vasco enfrentará o Ceará em casa, mas pega uma sequência chatinha pela frente, contra equipes que estão no pelotão de cima e almejando aí títulos como o Flamengo, Bahia, Cruzeiro e o Palmeiras. Portanto, não dá para vacilar. O Sport hoje é a lanterna da competição. Por mais que o time jogue fora, é dever do Vasco, um time muito mais qualificado, trazer os 3 pontos na bagagem, sim. Empate não é lucro. E o Fernando Diniz está ciente disso. E vai ter que se desdobrar para colocar em campo aí uma equipe que foque no resultado. Amanhã não tem essa de valorizar posse de bola ou domínio de jogo. Tem que focar no resultado. E esquecer jogado bonito e vencer o jogo, seja da maneira que for. E para essa partida, ausências importantes, como a do Paulo Henrique e do Tietê. Tietê nem tanto, porque o Barros segurou a onda do último jogo. Tem tudo para substituí-lo à altura junto com o Jair. São 2 jogadores que o Diniz se apega na esperança de manter ali um esquema mais sólido atrás. Lembrando que a zaga seguirá com o improvisado Hugo Moura e o restante do time será aí o mesmo que iniciou contra o Botafogo. Pelo menos o Vasco terá reforços para essa partida e eles vêm do banco de reservas. Diniz relacionou Robert Renan e o Matheus França, os 2 últimos reforços anunciados. Eles treinaram normalmente nesses últimos dias e podem ser opções para o segundo tempo, caso o time precise de uma nova cartada na partida. Outra novidade é a volta do Matheus Cocão, ele que estava afastado por conta de uma lesão ligamentar. Retornou. Apesar disso, 2 jogadores, além do PH e do Tietê, ficaram de fora da lista e por razões médicas. O Paulinho, que está com problema na lombar e segue na fisioterapia, e o possante Thiago Mendes, que apresentou dores na panturrilha direita. E olha que ele mal disputou os últimos jogos do Vasco, viu? O time para amanhã tem tudo para ser o Léo Jardim, o Pumita, o Hugo Moura, o Lucas Freitas e o Lucas Piton, o Barros, o Jair, o Coutinho e o Nuno, e o Ryan e o Verrete. O Diniz quer o ataque sendo rápido e letal para conseguir chegar ao gol e jogar a pressão toda no Sport, que já vem sendo bastante cobrado pela sua torcida. Bom, já que falamos do Sport, vamos destacar o Leão da Ilha do Retiro, que está na lanterna, vivendo um jejum, sequência negativa no Brasileirão, precisa mais do que nunca vencer em casa e tem dúvidas e mudanças para essa partida. Mas quem vai contar tudo para você sobre o nosso adversário de amanhã é o competente Vinícius Calado, repórter da Rádio Transamérica FM, lá de Recife. Fala aí, meu irmão. Fala, Marcão, tudo tranquilo, tudo certo? Um abraço também a todos do canal. O Sport que chega para esse jogo do domingo contra o Vasco pressionado. Pressão é algo que o Sport
vem convivendo não só no Campeonato Brasileiro, mas também com a temporada em si no geral, que não é positiva, eliminação precoce em Copa do Brasil, Copa do Nordeste, e tem agora essa árdua missão para se livrar do rebaixamento, hoje sendo lanterna de maneira isolada. Mas no jogo contra o Vasco, a torcida do Sport, o elenco, a comissão técnica, a diretoria, enxergam como uma grande oportunidade de encurtar a distância para um adversário direto na luta contra o rebaixamento e, caso conquiste um resultado positivo, para que esse resultado positivo seja uma virada de chave nessa busca por se livrar da queda. Para o jogo contra o Vasco, o Sport do Daniel Paulista não deve contar com Lucas Lima, que se lesionou diante do Palmeiras, e deve ter mudanças no time titular. Defesa, meio-campo e ataque. Kevson, que substitui o lesionado Igor Cariús, muito mal em todas as partidas com a camisa do Sport. Aderlan, mesmo destro, deve atuar do lado esquerdo. No meio-campo, sem Lucas Lima, como a gente falou, deve-se confirmar esse desfalque, ele não atuando. Rodrigo Atencio, que estava afastado, negociando a saída do Sport, negociava com o clube do Oriente Médio, essa negociação travou, o atleta foi reintegrado, treinou e deve ser titular contra o Vasco. E no ataque, Derek, que cumpriu suspensão contra o Palmeiras pelo terceiro amarelo, volta e naturalmente será titular. Projetando o time do Sport para iniciar contra o Vasco. O Gabriel Vasconcelos no gol, vem muito bem, mesmo quando o Sport tem desempenho abaixo, o goleiro tem o seu destaque positivo. Na direita, Matheus Alexandre, zaga com Rafael Thierry, Ramon na esquerda, Aderlan. No meio-campo, Christian Rivera ao lado do jovem Zé Lucas, de apenas 17 anos. Na criação, Atencio. No ataque, Léo Pereira, Derek e Mateuzinho. Esse deve ser o Sport, esse é um resumo do Leão, que diferente do Vasco, não teve compromisso no meio de semana e vai para o jogo no horário que, assim, não é convidativo, mas que o torcedor do Sport deve chegar junto mais uma vez. Não teremos o público contra São Paulo, Santos, de mais de 26 mil torcedores, que hoje é a capacidade máxima permitida pelas autoridades públicas na Ilha do Retiro, mas devemos ter aí algo próximo dos 20 mil torcedores empurrando a equipe rubro-negra para cima do Cruz Maltino. Essas foram as últimas informações do Sport para esse duelo contra o Vasco, direto da capital pernambucana. Para você, viu, meu amigo Marcão? Um abraço. Valeu demais, Vinícius. Olha, e apesar das dificuldades do Sport em ter o Lucas Lima para essa partida, não está totalmente descartada a sua utilização, viu? O jogador vem fazendo um enorme esforço, um enorme sacrifício dos bastidores e ainda vai ser testado aí minutos antes da partida para ver se consegue ir para o jogo. É o tal desespero aí do Sport, meus amigos, tentando qualificar esse time para enfrentar o Vasco. Bom, para fechar o boletim de hoje, vamos ao assunto reforço. Janela encerra na terça. Até este momento, para a zaga, o Vasco está apenas aguardando a chegada do Carlos Cuesta. Como eu já informei ontem, o jogador deve estar desembarcando no Brasil, mais precisamente no Rio, neste final de semana, no domingo, onde vai acelerar os seus exames médicos e concluir a assinatura de contrato, para que o Vasco dê entrada com toda a documentação e o inscreva a tempo no bid da CBF. Cuesta não vinha jogando regularmente, mas treinava de forma separada lá no Galatasaray, até quando precisou ir para a Rússia fechar com o Spartak. O negócio melou, ele voltou para Istambul, seguiu treinando e agora chega ao Rio, onde terá esta data FIFA para aprimorar a sua forma física, se adaptar aos novos companheiros. Aí ele vai ter cerca de 13 dias, mais ou menos, para esse objetivo até a próxima partida contra o Ceará. Sobre a situação do zagueiro Alan Saldívia, uruguaio que joga no Colo-Colo do Chile, que andou sendo tentado pelo Vasco através de um intermediário, como eu informei ontem, hoje ao meio-dia, a diretoria do Colo-Colo iria se reunir para definir o nome do novo treinador e nesta reunião iria debater aí sobre o futuro do jogador com base nesta oferta e outras situações que, ao que parece, estavam na mesa do Colo-Colo. Olha, segundo informações que chegaram do Chile, o martelo foi batido. A alta cúpula do Colo-Colo rechaçou a oferta de forma unânime. Além de achar a proposta do Vasco baixa, ele é titular do time, que precisa se recuperar no campeonato e veio de uma troca de comando. E o próprio treinador que foi contratado também, quando consultado, quis contar com o atleta. Então, por enquanto, Alan Saldívia não sairá do clube chileno. E aí fica a pergunta, será que o Vasco vai conseguir trazer um novo jogador, mais barato, claro, pudesse ser um reserva à altura para o Cuesta? Olha, é complicado esse cenário, porque
Embora o Admar esteja no mercado, o pouco tempo hábil vai deixando a situação difícil. Mas internamente o Vasco não descarta nada e vai até o último minuto atrás de algo que seja significativo também. O Vasco não quer contratar por contratar, para trazer peças que possam aí ajudar a qualificar o elenco. Para trazer qualquer um, prefere ficar com os que estão lá. Aliás, muitos me perguntando sobre o zagueiro Diego Carlos, que está no Fenerbahçe da Turquia, e se o Vasco estaria negociando com esse atleta. Olha, eu já pude responder isso em minhas redes sociais por esses dias, mas eu respondo aqui para vocês. Desconheço qualquer avanço do Vasco nesse sentido. Esse nome não chegou a mim, até porque, pelo que eu sei, o jogador priorizava permanecer na Europa, onde tinha ofertas em mãos. E ao que parece, até fechou com o clube aí da Itália, segundo li rapidamente no noticiário esportivo. Então, galera, não tem nada por enquanto entre Diego Carlos e o Vasco, beleza? Vamos colocar os pingos dos is, então, fechando esse boletim. Agora eu quero ouvir você. Tá confiante para amanhã? E esse Vasco no Z4, hein? Te preocupa? E sobre os zagueiros? Precisa de novas chegadas, além do Cuesta? Então comente e participe. Tô indo, em breve a gente se vê. Até lá.